Eu tô aqui com uma toalha de lavabo da Daler, tá? Ela é uma toalha de 30 por 45, tá? O barrado dela já tá pronto, que foi o que a gente fez na semana passada, na live. A gente vai bordar aqui nessa faixa pintboard, tá? Então a gente vai fazer o bordado Isabela nessa faixinha aqui. Vamos lá. Nossos materiais aí básicos que a gente vai utilizar. Bastidor 13 por 18, tá? Então a gente tá aqui com as duas partes do bastidor. A nossa matriz vai ser no tamanho máximo do bastidor, tá? Que vai ser os 18 centímetros. Depois, se você for bordar maior ou menor, aí você utiliza o seu bastidor aí que você escolher para o tamanho da sua matriz. Antes da gente montar o bastidor, o que a gente precisa fazer? A gente precisa se localizar e localizar onde a gente vai fazer o bordado aí do nome Isabela, né? No caso do nome que a gente vai fazer bordado aqui. Então, o que eu preciso fazer? Antes de levar para o bastidor, eu vou fazer a minha marcação. Então, eu vou encontrar o meu meio da toalha, tá aqui, de largura e de altura. Então, eu vou me localizar aqui. Então, eu vou mostrar para vocês como que eu faço. Com o auxílio de uma fita métrica, eu vou encontrar aqui o meu meio de onde eu vou bordar. Então, eu vou pegar uma fita métrica. Se você gosta de utilizar régua, também não tem problema, tá? Pode utilizar. É que a nossa é uma régua bem grandona, então eu vou fazer com a fita mesmo. Eu tô aqui com uma canetinha fantasma, tá? Que é aquela que apaga com o calor. Porque depois a gente vai precisar tirar essa caneta, né? Essa marca de caneta. Então, se você utilizar uma outra caneta, vai ficar manchada. Você pode utilizar o giz. Tem gente que utiliza giz também. Pode ser também. Se você não tiver o giz ou nem a caneta, você pode utilizar aí a fita crepe para fazer com a outra caneta. Então você vai achar o meio, colar uma fita e fazer o risquinho com a caneta normal sua aí. O que a gente vai achar aqui primeiro? Primeiro eu vou encontrar a minha largura aqui, tá? O meio da minha largura. Então o que eu vou fazer? Eu vou posicionar a minha fita na costura de fora, tá? Você pode tanto fazer na de dentro, que é essa daqui, tá? Ou lá no início da toalha. Mas o que é importante ressaltar? Se você optar pela linha de dentro, aqui na ponta você vai pôr na mesma linha, tá? Senão vai dar diferença. Então eu vou colocar desde o início da toalha. Então eu vou fazer até o finalzinho da toalha. Ó, eu vou segurar a ponta aqui, né? Nesse início. E vou segurar aqui no finalzinho. O que eu faço para medir? Como de olho assim, o meio dá nesse número aqui. Eu prefiro fazer assim, ó. Eu seguro a fita no final e vou dobrar ela até lá. Então, onde ela ficar dobrada é o meio exato da onde eu quero. Ó, segurei lá no mesmo lugar e vou fazer assim, ó. E vou marcar aqui um risquinho para eu saber onde é. Bem de levinho aí, a minha caneta apaga, se a sua não apaga, cuidado. E agora eu vou encontrar o meu meio de altura. Essas toalhas costumam ter 12 centímetros de altura, tá? Mas como ela pode variar, 12, 12 e pouquinho, que nem essa aqui, ó, tem 12, quase 12,5. Então eu sempre vou fazer a medição igual eu fiz, eu vou dobrar e vou pegar o meio certinho. Se eu for no 6, já vai dar uma diferencinha. O que eu já vou fazer aqui? Eu vou colocar ali no meu risquinho onde eu já fiz, para eu poder fazer rente a ele, tá? Vou segurar aqui a minha fita e vou dobrar ela. Ó. Vou dobrar. E vou fazer o meu risquinho também. Pessoal, a forma que vocês usam para medir pode continuar sendo a forma que dá certo para vocês, tá? De repente mede com a régua. De repente usa a fita, mas não faz dessa forma que eu tô mostrando, não tem problema. O importante é acertar o meio exato aí certinho para não dar o erro na hora de fazer o bordado. Eu só risquei aqui de novo porque tinha ficado um pouquinho para baixo, né? Não tinha ficado rente com o outro. Então eu risquei aqui exatamente igual. Então eu aqui encontrei o meio, ó, da minha toalha. Tá vendo que esse risco tá junto aqui com o outro, que aqui não tinha dado com o outro que eu fiz da altura. Então eu só coloquei ele mais pra cima pra eu achar uma cruzinha certinha.
tá? Então, o meio do meu bordado vai precisar estar aqui. Se eu quiser que a minha matriz fique centralizada no meio, tá? Se você for bordar uma matriz que comece bem rente e termine, antes ali, faz desde o seu início. Mas aqui no nosso caso a gente vai bordar no meio dela mesmo. O nome vai ficar bem aqui no meio. Então vamos lá. O que eu vou fazer agora? Eu vou posicionar o meu bastidor. Então eu já achei o meio da minha toalha, a gente já vai para a parte de montagem aí do bastidor. Vou desparafusar ele aqui, vou deixar ele abertinho e vou colocar a parte de baixo. O que a gente precisa lembrar? Que as entradinhas aqui, ó, tá vendo? As aberturinhas são viradas para baixo, tá? Elas ficam desse jeito aqui. Ó, tá vendo? Bem essas aberturinhas aqui, ó, elas ficam viradas para baixo. Então eu vou colocar elas para baixo aqui na minha bancada. Posicionei aqui embaixo, tá? Mas eu vou mexer nele ainda que eu vou pôr a parte de cima. Eu vou utilizar o meu gabarito e a parte de cima do meu bastidor. O que eu vou fazer aqui, ó? Vou lembrar aqui da minha setinha, da minha asa delta, que ela precisa ficar virada junto com a asa delta lá de baixo. E vou colocar o meu gabarito. Ó. Lembrando que o gabarito, ele precisa da leitura correta das letras aqui, tá? Do ABC, ó. Tá vendo? Se eu colocar assim e eu ler, eu fizer a leitura, eu vou virar aqui pra vocês. Vocês vão estar lendo BCA aqui, ó. Tá errado, tá? Então eu preciso olhar pro meu gabarito e fazer a leitura correta dessas 3 letras, tá? Vou colocar ele assim, ó, e vou mostrar pra vocês. Encaixa ele aqui certinho. Tá virado aqui. Ó. Ó. Tá vendo aqui a leitura das letrinhas? Ó, ABC. Então tá corretinha, tá? Se ela estiver de ponta cabeça ou virada pro outro lado, tá errado. O que eu vou fazer agora? Eu vou posicionar esse meio aqui, ó, essa bolinha do meio, exatamente na minha cruzinha lá da toalha, tá? Então, o meio do meu gabarito vai ficar no meio lá embaixo. Então, vamos lá, vamos posicionar. Lara, eu posso usar dupla face, igual a gente usa às vezes em camiseta, para não andar o bastidor? Pode, tá? Aqui na toalha, na faixa pintboard, a dupla face não vai danificar o tecido, só vai danificar quando é na felpa. Na hora que você desgrudar, se ela for muito forte, a dupla face vai sair a felpa junto e vai dar diferença. Então aqui, se você quisesse utilizar a dupla face aqui e aqui, ó, para colar, pode utilizar, tá? Então vamos lá, essa parte aqui é aquela bem simples que a gente já tá acostumado. Vamos endireitando aqui e vamos encontrar a minha cruzinha com o meu meio do bastidor. Ó, vou posicionar aqui, vou andar o de baixo aqui pra gente ir ajeitando. Se você faz de outra forma e dá certo, não tem problema, tá, pessoal? Pode continuar fazendo aí, não tem problema nenhum. O que eu preciso lembrar? Lá na máquina, lembra que o Léo falou que a matriz, ela tá no limite de 18 centímetros? Então, de largura, de comprimento, eu não vou conseguir andar a minha matriz, tá? Por quê? Ela já tá no limite, lá na máquina eu não vou conseguir fazer nada. Se ficou, eu vou abrir aqui um pouquinho que tá apertado aqui o parafuso, tá? Se a minha matriz não ficou na altura correta, igual eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Lá na máquina eu consigo andar na altura, porque ela tem 7 centímetros, o meu bastidor tem 13. Então eu ainda tenho altura pra andar, tá? Na largura não, então vamos deixar a largura correta na marcação, tá? Vou colocar aqui certinha, porque eu não tenho nada para andar lá na toalha, na máquina. Então,
o que a gente vai fazer aqui agora? Já coloquei o meu bastidor, ó, na minha linha aqui. E aqui eu vou conseguir andar pra baixo, tá? Vou apertar aqui, ó. Ih, não peguei a chavinha. Pega aí na gaveta, Leonardo. Pera aí. Rapidão. Pega lá, Peterson, que cabe aqui. Tá na segunda gaveta. Uma chavinha branca. Essa daí, ó. Perto da tesoura. Essa branquinha. Ó, vou virar aqui pra vocês verem. Aqui, ó, o bastidor. Vou levantar aqui, ó. Tá vendo que a minha linha aqui tá bem em cima da minha linha, tá? A minha linha aqui, ó, tá aqui embaixo mesmo. Que eu vou mostrar pra vocês que a gente consegue alinhar ela aqui. Andar de assim, não, porque já tem 18 a minha matriz. De altura eu consigo que ela tem 7, então eu consigo movimentar ainda aí o bastidor. Vou apertar aqui com a chavinha, normalmente, para levar lá para a máquina. Pessoal, esse tipo de toalhinha, tá? Como ela é bem durinha, não tem elasticidade, você consegue esticar ela, tá? Então, se ela ficar alguma dobrinha, alguma coisa, a minha não tá, ela tá bem esticadinha, ó. Só que se a sua ficar, você vai fazer o quê? Segurar e dar aquela puxadinha, assim, que a gente faz, ó, bem de levinho. Dá aquela puxadinha, tá? Mas toma cuidado aí pra não deslocar muito do local da sua marcação. Então, sempre quando você tiver dúvida se você deslocou do lugar, dá aquela conferida com o gabarito e verifica, tá? Sem pressa. Se você tirou do local, desparafusa e ajeita novamente, certo?